Amém. Sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Oh, glória. A melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu preparei uma mensagem para trazer nesta noite. E à medida em que eu meditava na palavra de Deus, e isso no Antigo Testamento, irmãos, muito assim me alegrou. E muitas coisas que eu tinha assim no coração, algumas tendências ou teorias, coloquei fora, irmãos. A palavra de Deus nesses dias assim tem falado muito ao meu coração. Eu em casa sozinho tenho meditado e, irmãos, tem sido assim sofrimento e ao mesmo tempo uma bênção, viu? E ao mesmo tempo que a espada vai lá e machuca, na mesma proporção meu espírito se alegra, porque o bom é quando a gente sabe que existe alguma coisa errada e precisa mudar, e muda para a glória de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes. E eu peço aos irmãos que depois fiquem com as Bíblias abertas em nome de Jesus. Diz assim, capítulo 6, versículo de número 15. Diz assim: e ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Os irmãos podeis sentar e permaneçam com as Bíblias abertas em nome de Jesus. Meus amados irmãos, houve um tempo em Israel que Israel era dominado pelos juízes. Período este, logo após o povo de Israel ter entrado na terra de Canaã, possuído com Josué, e ali operando maravilhas, poder do Senhor ali para destruir 7 nações muito mais poderosas do que Israel. Israel assim prevalecendo. Então houve esse período dos juízes, e com a morte de Josué havia sempre uma oscilação muito grande em Israel com relação às coisas do Senhor, com relação ao estar na presença de Deus. Um período eles se desviavam, se afastavam de Deus, e aí Deus levantava um homem, e aí este homem chegava e trazia a situação de Israel, mostrava a condição que Israel estava, e sempre em que Israel se desviava do Senhor, Deus enviava pestes, enviava inimigos, enviava espada, e este homem que Deus levantava sempre era aquele que Deus usava para trazer libertação a Israel, para trazer um reavivamento em Israel com relação às coisas do Senhor, com relação à lei do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, aconteceu justamente isso. Os midianitas estavam dando, irmãos, naquilo que Israel tinha de mais precioso, que eram as suas plantações, que eram seus bens, seu gado, suas ovelhas. E os medianitas e o povo do Oriente vinham como gafanhotos e devorava tudo que existia ali em Israel, de modo que a Bíblia diz aqui que eles ficaram fracos, eles ficaram desmotivados, eles ficaram sem condição de lutar contra aquela situação. E Deus então aparece a um jovem chamado Gideão, e a esse Gideão ele diz que iria trazer libertação ao povo de Israel. E tudo o que acontece posteriormente, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu vi, irmãos, acontecendo também na nossa igreja. Eu vi acontecendo nas nossas vidas, na vida da igreja no geral. E estas coisas assim, eu meditando e vendo que tem muita coisa a ver e interessante
aquilo que está aqui escrito no Antigo Testamento que tem a ver com a gente. E aqui, para começar, ele escolhe um jovem, um moço, e diz que ele iria trazer libertação para Israel. Veja só o versículo aqui de número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Em primeiro lugar, meus irmãos, para que houvesse essa reforma, para que houvesse essa libertação em Israel, Deus procurou um homem. E é interessante porque ele achou alguém que estava trabalhando. Aqui estava no trigo, trabalhando com trigo e escondendo o trigo, para que ele não fosse roubado. E isso nos lembra, irmãos, de quase todos os discípulos do Senhor e os apóstolos, os profetas que fizeram a obra do Senhor, sempre estavam ocupados em alguma coisa. Se você pegar Pedro e os seus irmãos estavam pescando, você vê Mateus estava trabalhando na coletoria. Se a gente for, meus irmãos, para Eliseu, ele estava cuidando dos bois. E assim por diante, se nós formos prestar bem atenção, sempre que Deus chamava alguém, aquele alguém estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa. E muitas vezes a gente quer ser usado por Deus, às vezes a gente não lembra, a gente não é lembrado, pelos pastores, muitas vezes, mas às vezes é a gente que precisa fazer alguma coisa. A gente precisa trabalhar na obra de Deus, independente se somos reconhecidos, se somos chamados, mas Deus quer usar cada um de nós como instrumentos de transformação e de libertação, porque o período em que nós estamos vivendo não é diferente daquele período de Israel, não é. Nós estamos vivendo num período, meus irmãos, de extrema libertinagem. E nós estamos vivendo num tempo em que a verdade do Senhor ela tem sido esquecida. E nós, meus amados irmãos, podemos perceber que a maioria das igrejas não estão apercebidas com relação a isso, ou não estão fazendo nada com relação a isso, porque o mundo está entrando nas igrejas de uma forma, meus irmãos, avassaladora. E ninguém diz nada, e todo mundo está aí tranquilo, dizendo: nós estamos tendo um avivamento no Brasil, quando na verdade nós estamos vivendo na maior apostasia que alguém poderia, ou que na história já houve, porque é muito rápido, irmãos, esta apostasia. Se nós formos estudar a história da igreja romana, nós podemos perceber que houve uma apostasia, mas um período muito longo, para que chegasse a ser o que ela é. Mas a igreja evangélica no Brasil, meus irmãos, em 10 anos, houve uma apostasia assim que a gente fica de boca aberta, querendo entender o que é que está acontecendo. Porque hoje, irmãos, qualquer canal que você ligar, qualquer sintonia que você estiver ouvindo no rádio, o que se fala é em dízimo, é em oferta, é em ser o cabeça, em ser abençoado, é as janelas do céu se abrindo, é de vitória, é de bênção. E nós não estamos vendo mais as pregações, meus irmãos, de pessoas dizendo que é necessário uma cruz para se levar. Não se pregam mais que é necessário, quando o homem se converte, deixar o pecado, abandonar o erro, viver uma vida que a Bíblia propõe, que Jesus propõe, que os apóstolos propuseram. E assim nós estamos vendo uma apostasia, mas Deus quer levantar alguém, Deus quer levantar um grupo, Deus quer levantar alguém com coragem que diga: não, está errado, está errado. Nós temos visto, irmãos, homens aí corajosos na mídia, mas para implantar o pecado e o erro nas igrejas. Mas está faltando os corajosos, está faltando os gideões, está faltando profetas para soarem a trombeta e dizer: é pecado, é apostasia. Eu fico pensando, e com tristeza, de igrejas que eu conheci há pouco tempo atrás,
que não tinha muita diferença de nós, apenas algumas coisas doutrinárias, mas hoje não. Hoje a diferença é grotesca, irmãos. E a gente às vezes fica sem saber se dá paz do Senhor para essas pessoas, para esses irmãos. Mas a verdade é que Deus chamou Gideão, meus irmãos, porque ele estava trabalhando. E havia nele também, meus amados irmãos, havia uma insatisfação com relação àquela condição. Veja só aqui o versículo 12, o que ele responde. Aliás, versículo 13. Primeiro o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: se o Senhor é comigo, por que nos sobreveu tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Note, ele estava: por que, Senhor? Porque estavam em pecado. Deus promoveu os medianitas para servir como lição, castigo, disciplina para Israel. Mas note o que ele está aqui dizendo: Senhor, cadê os milagres? Senhor, cadê as tuas operações? Os nossos pais nos falavam, Senhor, das grandes maravilhas que o Senhor fazia. Senhor, por que isto não está mais sendo feito? Havia um desejo dele, no coração dele, de ver as maravilhas do Senhor. Havia um desejo no coração dele de ver aquela situação ser transformada, ser mudada. E isso também deve ser, meus amados irmãos, deve estar, é melhor dizendo, em nossos corações. Deus, ele vai visitar, irmãos, cada um de nós, ou a sua igreja, quando esta igreja estiver decepcionada, estiver querendo ver mudanças. Quando a igreja estiver: Senhor, eu quero ver mudanças, eu quero ver a tua igreja em santidade, eu quero ver o teu povo andar diferente. Deus vai pegar isso aí, é esse aí mesmo, homem valente, eu quero te usar, aleluia. Louvado seja Deus por isso. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele então disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Meus amados irmãos, quando Deus ele quer chamar alguém para fazer uma mudança, uma transformação, a lógica humana é que ele seja um homem formado, né? Um homem intelectual, uma pessoa madura, uma pessoa experiente. Tem que ter alguma condição, né, financeira, a ótica humana. Mas na ótica de Deus, na lógica de Deus, isso não funciona. Quando, meus irmãos, Deus foi chamar Davi, apresentou-se uns homens grandes, altos, bonitos, fortes. E todo tempo o Senhor dizendo a Samuel: não é esse, não é esse Samuel, não é Samuel, não é. E é alguém, Senhor? E está faltando alguém? Tem um rapazinho ali, um jovenzinho, apacentando as ovelhas. Pois manda chamar. Ele chamou, Deus disse logo ao coração: é esse o homem que há de reger o meu povo Israel, que há de apacentar o meu povo Israel. Deus chamou Daniel, Deus chamou os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus chamou pessoas que a sociedade desprezava. Meus irmãos, homens que as pessoas não confiavam. Chamou jovens, chamou velhos, pessoas que dizem: eu já estou muito velho. Deus chamou Abraão, aleluia, para abençoar todas as nações da terra. Deus chamou Moisés para tirar com o braço forte, o braço do Senhor ia com ele, e apenas uma vara, para tirar, irmãos, da terra do Egito, para levar para a terra de Canaã, aleluia. Velho, jovem, não importa se você tem faculdade ou não, se você tem só a terceira série, não importa, se você tiver no coração o desejo de ver mudança, o desejo de ver Deus operando, aleluia, na sua igreja, Deus ele vai te chamar, Deus ele vai nos chamar. Meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos:
canudo não pega. Não prega. Intelectualidade, teologia não faz mudança, ao contrário. Ao contrário. A teologia que nós estamos vendo aí é que arruinou a igreja do Senhor. Quando eu entrei na igreja, eu era um novo convertido. Eu via esta igreja pregar com muita intrepidez e ousadia. Meus amados irmãos, a nossa igreja era uma igreja humilde, pequena, ficava ali na Jota da Penha. Lá, irmãos, o suor batia. E às vezes não dava tempo de se pregar a palavra de Deus, porque o fogo caía, aleluia! Mas essa igreja, Deus havia levantado, irmãos, com um propósito. E depois eu vou falar sobre isso. Com um propósito de ser luz e sal. Com um propósito de estar no Monte Moriá. Para aqueles que não estivessem enxergando, pudessem enxergar o alvo, o objetivo. Meus irmãos, o destino que Deus queria. E eu lembro que havia um programa chamado A Sã Doutrina. Todo sábado, 3 horas da tarde. Meus irmãos, esse programa foi uma bênção. Meus irmãos, abalou Fortaleza. A igreja ficou conhecida. Meus irmãos, abalou tanto Fortaleza. E quando o pastor estava pregando sobre as vestes, pregando sobre a simplicidade nas vestes, era no começo em que a Assembleia de Deus, Bela Vista, estava se desviando da verdade, com o seu precursor da libertinagem, chamado Ladisgeus. Aleluia. E esse camarada, ele ficou tão perturbado, irmãos, que ele procurou a gente, ligou para o pastor e disse: olha, eu quero um debate na igreja. Um debate eu quero um debate, eu quero mostrar meu posicionamento. E eu lembro, irmãos, que foi o primeiro debate que eu fui. Irmão, foi fogo, viu? Aleluia. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Estava meio escuro, se não me falha a memória, faltou até energia no dia. Mas o camarada chegou e dizendo: olha, eu sou formado em grego, eu tenho um curso disso, eu tenho um curso daquilo. E começou a dizer aquilo que ele era, mestrado, não sei o que, bacharelado em sei de quê. Depois o pastor Glauco pegou o microfone e disse: irmãos, eu só sou servo do Senhor. Aleluia! E a igreja pegou fogo, irmãos. E depois, sinceramente, eu fiquei com pena. Eu fiquei assim, triste por ele, porque eu considerava irmão em Cristo Jesus. Mas foi necessário, porque, irmãos, aquele ali era o momento exato em que a igreja estava querendo se mundanizar. Mas, meus irmãos, foi muita gente que ouviu a verdade do Senhor. Se continuaram na libertinagem, foi porque quiseram, porque foram avisados. Foi pregada a palavra de Deus, foi arguído. Ele dizia: o meu avô dizia que ouvir um rádio era pecado, e as irmãs que ouviam um rádio era disciplinada. E hoje o meu avô tem um 3 em 1 na casa dele. E o pastor Glauco pegou e disse assim: mas na época em que seu avô proibia as irmãs, é que não tinha programa evangélico, programa de crente, mas agora tem. Por isso que ele disse que podem assistir. Eu sei, irmãos, que foi assim uma bênção. Então eu quero mostrar isso para os irmãos, que a proposta de igreja, o chamado de Deus para o pastor Glauco, para os outros irmãos que estiveram aqui, o propósito era olha, vocês vão ser luz, vocês vão pregar a verdade, vocês vão estar na minha palavra e não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês vão em frente, que eu vou ser com vocês. Aleluia! Meus irmãos, essa igreja aqui, ela perturbou tanto Satanás, que alguns da Universal foram até a casa do pastor Glauco tomar satisfação, porque os irmãos pregavam nos rádios que isto não era uma igreja, mas era um centro de macumba, que aquilo não era uma igreja, mas era ali, aleluia, um centro onde o diabo estava residindo. Perturbou o diabo, perturbou Fortaleza.
Meus amados irmãos, quando se falava em Batista Moriá, as pessoas tremiam, dizendo: é a igreja daqueles radicais, é a igreja daqueles irmãos que conhecem a Bíblia. E eu vi irmãos na Praça do Ferreira, eu vi irmãos nos terminais, eu fui com o pastor Glauco e alguns irmãos para dentro de um trem, pegamos aqui, irmãos, do começo até o final, pregando a palavra de Deus. Depois de lá, a gente veio de novo pregando a palavra de Deus, ganhamos 2 almas. Depois fomos para a praça pregar a palavra de Deus. Depois dos terminais, dos ônibus. Eu lembro quando eu terminava o trabalho, oh glória a Deus, eu saía pregando no ônibus, aleluia! Essa igreja foi chamada, irmãos, com um propósito maravilhoso. É não esquecer a semente da verdade, aleluia! Deus, ele não veio chamar outra igreja, ele veio conservar a semente da verdade, ele veio conservar a palavra dele, aleluia. E é isso que ele veio fazer aqui com Gideão. Louvado seja Deus por isso. Gideão, irmão, foi tão ousado que ele começou a reforma dentro da casa dele. O pai dele tinha uma imagem de Baal, ele pegou e destronou Baal, quebrou Baal, pegou o lugar onde Baal estava, fez um altar ao Senhor, pegou um boi do pai dele, matou e disse: é para ti, Senhor, aleluia. Quer fazer uma reforma, quer ver a verdade do Senhor brilhando, tem que fazer uma reforma em casa, tem que fazer uma reforma em casa, no coração, no centro da família. Tem que haver amor do marido com a mulher, da mulher com o marido. Tem que haver respeito dos filhos com o pai, do pai com os filhos. Louvado seja Deus. Enquanto isso não houver, dificilmente a igreja estará avivada, porque o avivamento começa na nossa casa. É lá, meus irmãos, que começa o avivamento. Você quer saber se você é frio, se você é desanimado, se você é hipócrita? Pergunte sua esposa: minha esposa, como é que eu sou? Ela diz: comece uma reforma em casa. Vamos começar, irmãos, de forma assim a prosseguir. Aí nós vamos ver uma igreja aqui cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver a igreja aqui não, nós vamos ver uma igreja em Fortaleza, pregando a palavra do Senhor, incomodando o diabo, aleluia. E Gideão fez isso. A vida dele estava em risco, mas como o homem de Deus tinha dito para ele, o anjo do Senhor: homem valente, Deus quer te usar. É você mesmo, homem valente. Mas não sou tão valente assim. Porque eu vou ser contigo. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, ele então ele reúne o povo. A mentalidade de Gideão ainda estava assim meio diferente daquela que o Senhor propunha, da lógica de Deus. Ele chamou todas as tribos e disse: nós temos um inimigo comum, nós temos que pelejar contra eles, porque eles estão pelejando contra nós e estamos nós enfraquecendo todos os dias. Então Gideão conseguiu reunir 32.000 pessoas, mas lá no vale tinha 450.000 homens para guerrear contra Israel. 450.000. Se fosse você, o que você diria? Vamos ser esmagados. Gideão, ele estava corajoso. 32.000 dá 1 para 11, né? 1 para 11 a gente acaba com isso aí tudinho. Valente. Mas Deus disse: rapaz, tem muita gente aí. Como é que é, Senhor? Tem muita gente, Gideão, para pelejar contigo. Mas, Senhor, não, tem muita gente, Gideão. Vamos botar um bocado para correr. Juízes, irmão, 7, versículo 2 e 3 diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos.
Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Eita, mas tinha gente com covarde e medroso, não é, irmãos? Mas a questão que eu meditei muito foi sobre isso. Porque até pouco tempo, irmãos, eu tinha tristeza no meu coração com relação a alguns irmãos que tinham saído da igreja. Porque de fato eu os amava. E eu, de alguma forma, eu não aceitava a situação. Eu achava que os pastores teriam que ter feito alguma coisa. Eu até escrevi um artigo chamado O Bom Pastor, e meio que desabafando com relação a isso. Mas assim, muito triste, embora nunca eu quis demonstrar, nunca quis interferir nas decisões dos pastores, até porque seria um outro presbitério. Mas quando eu comecei a meditar nesses versículos, eu percebi que eu estava errado. Porque, meus amados irmãos, na igreja do Senhor, ou melhor dizendo, nesses 300 que Deus queria levantar, não havia espaço para covardes. Porque o que esses irmãos propuseram foi uma covardia. Eu achava que não deveriam ser recuperados, mas quando eu li esse versículo, Deus disse: manda os covardes embora. Eu entendi. Porque um covarde, irmãos, ele apunhala pelas costas. Porque quando se quis resolver a situação, eles estavam às escondidas, reunindo-se com os obreiros da igreja, para tentar dissolver o presbitério. Essa deveria ser a intenção, a que falo por mim, porque estavam persuadindo os líderes da igreja. Foi quando os pastores entraram nessa reunião. Isto é covardia. E Deus diz: mande que eles vão embora. Sabe por quê? Porque eles iriam atrapalhar no campo de guerra. Iriam atrapalhar. E quando eu quero reunir esses 300 de Gideão, eu não estou desprezando os que ficaram, nem mesmo os covardes, nem mesmo os medrosos, embora a Bíblia diz que os medrosos não vão herdar o reino do céu. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele sempre, em todas as épocas, Ele vai trazer ali uma semente, Ele vai trazer os remanescentes, para que o seu nome seja glorificado. A igreja do Senhor, ela sempre foi assim. Mas eu não quero dizer que os demais sejam perdidos. Não quero dizer isso. Porque Israel, todo ele tinha uma promessa de Deus. A promessa não era só para aqueles 300. A promessa era para todo o povo de Deus, todo Israel. Mas Deus queria alguém que estivesse na frente de batalha. Deus queria alguém, meus amados irmãos, queria homens que não se engodassem com as coisas do mundo. A salvação é um presente de Deus, Ele dá e acabou. Se é pela graça, não é pelas obras. Mas Deus quer mais. Ele quer, meus irmãos obreiros, para trabalhar na sua seara. Ele quer alguém que esteja ali na frente para receber o tiro. Ele quer alguém para receber a punhalada. Ele quer alguém para, meus irmãos, entrar com a espada do Senhor. Ele quer alguém para pelejar. E ele escolheu 300. Era uma multidão, mas foi só 300. Eram só 300. Mas os outros não, os outros lá estavam lá, também recebiam a bênção. Mas eles, os 300, iriam pelejar por todos os outros. Os 300 iriam estar lá com a espada de Gideão e do Senhor por todo Israel. Todo Israel foi beneficiado. Todo Israel.
Quando eu falo assim de verdade, eu não estou querendo dizer que essas pessoas, ou essas pessoas que estão aí em outras denominações, que elas são perdidas. Não, tem muita gente salva aí no meio do mundo, tem muita gente boa. Talvez tem gente por aí mais crente que eu, com certeza vai ter, mais obediente do que eu, tem mais anabatista do que eu. Mas Deus, meus irmãos, Ele quer um grupo, aleluia. Ele quer um grupo que esteja na frente, que esteja empunhando a espada, que não tenha medo. Mas Ele não quer no meio desse grupo covarde. Não quer. Volta para trás os covardes, sabe por quê? Porque o covarde, irmãos, ele vê alguém caído, ele dá as costas e vai embora. Ele quer livrar a sua vida. O covarde, meus irmãos, ele deixa um outro lá na guerra e vai, se esconde, se omite. Deus não queria aquilo para aqueles 300. E disse: os medrosos também acompanhem. Deus, Ele não te chamou e nem te deu um espírito de covardia e nem de medo, mas um espírito de poder e de moderação. Um Espírito Santo do Senhor é que foi nos outorgado. Se Deus é conosco, quem pode ser contra nós? Se o Senhor está à frente da peleja, quem poderá contrariar o braço do Senhor? Aleluia. Deus quer realizar grandes coisas nessa igreja, mas nós não podemos perder a visão, não podemos perder o propósito, não podemos. Deus nos escolheu e nos chamou para alguma coisa maior do que aquilo que a gente tem pensado, irmãos. E eu digo, não é só para construir um prédio grande, não é este o objetivo, embora possa se construir. Deus, irmãos, Ele quer um objetivo para esta igreja. Eu não sei se os irmãos percebem, mas o número desta igreja não chega a 1.000, não chega a 2.000, não chega a 5.000. Pelo tempo já era para ter. Mas por que não chega? Meus irmãos, Deus quer conservar um grupo, aleluia. Não pode passar de 300, de 500, porque senão vai atrapalhar. Você vê, tem igreja aqui que em Fortaleza que começou a estar com 10 anos, 12 anos, já tem 10.000, né? Não sei se são crentes, mas são 10.000. Mas a questão é o seguinte: eu não sei se os irmãos percebem, quando a igreja está crescendo, o pastor está crescendo, de repente sai um grupo, de repente sai outro grupo, de repente sai outro grupo, e vai ficando, sabe por que é, irmãos? Deus quer pegar esse grupo, e Deus quer fazer em Fortaleza a luz brilhar, a luz do Evangelho, a luz da verdade, o poder de Deus, irmãos. Meus irmãos, Deus quer fazer com que nós sejamos aqui luz para estes que não sabem para onde ir. Tem muita gente sincera por aí, que não sabe para onde ir. Tem um irmão aí, um tal de Freire, que prega a palavra de Deus, irmãos, uma maravilha. E o homem prega contra a própria denominação, prega contra os seus próprios líderes, prega contra todo mundo. Mas existe 300, aleluia. Existe soldados, existe a verdade brilhando em Fortaleza, existe a verdade brilhando em Calcaia, existe a verdade brilhando em Pentecoste, existe a verdade brilhando, meus amados irmãos, alguns dos discípulos aqui do Ceará, e está chegando em Rondônia. E Deus diz assim: agora, Gideão, sobrou aí 10.000. Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Eu quero batalhar, mas não é com esse tanto de número, com esse número de soldados, não. Menos, Gideão, tem muita gente. Então, Deus diz: olha, mande todo mundo para o rio beber água. O que pegar a mão, jogar aqui na água e trouxer e beber, esse tu separa. O que se meter na água, como lá no interior dizia, o que der uma tainha, né? Mergulhar e beber água, esse aí separa. Não serve não, Gideão. E Gideão assim fez. Sobrou 300. Eu fiquei pensando: Senhor, mas por que isso? E Deus falou assim comigo: os que beberam a água na mão são disciplinados.
Os que se jogaram na água são indisciplinados, não conseguem dominar os impulsos, não conseguem dominar a sede. Meus irmãos, porque aqueles que estavam ali indisciplinados, eles estavam correndo risco e colocando a missão toda em perigo. Porque eles mergulhando, eles iam estar à mercê dos inimigos, que se tivessem à espreita. Mas eles colocando água na boca, eles iam estar olhando para um lado e para o outro, e estar vigiando. Ou seja, no meio dos 300 tem que haver disciplina e domínio próprio. Porque quem não tem disciplina e domínio próprio não pode estar entre os soldados do Senhor. Quem se jogar nas águas, quem não se conter, é um hedonista, não serve. A palavra de Deus diz assim no livro de Coríntios: Primeiro Coríntios 9, versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Note, Paulo disse: olha, primeiro eu tenho meta, eu tenho propósitos, finalidades. Outra coisa, eu não jogo golpes no ar, eu não fico esmurrando o ar. Eu sei o que é que eu quero. E ele disse que deveria nós nos dominarmos como um atleta que se domina, que tem domínio de seus impulsos. Não pode comer determinadas comidas, não pode beber determinadas bebidas, e ele se consegue. Treino 4 horas por dia, 5 horas por dia, e eles treinam. E Paulo está dizendo que deveríamos ser como um atleta, se dominando. Ele disse que reduzia o seu corpo à escravidão. Aleluia. Reduzia o seu corpo à escravidão. Sabe por quê? Porque estes é que vão dizer como ele disse. Ele disse: combati o bom combate. O combate desta igreja é um bom combate, porque é pela verdade, e nada podemos fazer contra a verdade senão por ela. Meus irmãos, ele disse: combati o bom combate, eu encerrei a carreira, ou seja, eu fui até o final. Quem é que chega no final? São os disciplinados, são as pessoas que se dominam, que se controlam. Ele disse: encerrei a carreira e guardei a fé. Oh, glória a Deus! Guardei a fé. Sabe por que muitos abandonaram essa igreja? Porque são indisciplinados. Pode ir atrás de muitos destes que saíram. Foi por conta da incontinência, foi por conta do cabelo branco, foi por conta da unha pintada, foi por conta do batom. Eu não suporto deixar de passar um batonzinho. Eu tenho que usar meu brinquinho, eu tenho que usar uma calcinha comprida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não se domina. Quer porque quer, andar na vaidade. E aqui não há lugar para vaidade, nem na lógica de Deus, nem no exército do Senhor. Quem quiser a vaidade, meu irmão, em nome de Jesus, eu digo nos ouvidos, né? Manda embora. O Senhor disse para Gideão, diz nos ouvidos dele: os medrosos covardes vão embora, e os indisciplinados manda também. É interessante que Gideão não disse: ó, vamos para casa, né? E nós vamos aqui guerrear. Não. Ele disse: ó, paz, vamos embora, vamos para casa de vocês. Aí o pessoal: opa, é isso mesmo que eu queria, né? Graças a Deus, vamos mais pelejar. Mas Paulo, ele disse: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Meus irmãos, eu fico impressionado.
Porque pessoas que saem da nossa igreja, que antes guardavam a sã doutrina, hoje, meus irmãos, pregam contra a sã doutrina. Pessoas que passaram a vida toda ensinando para os seus filhos que era pecado a mulher usar calça comprida, que era pecado a mulher andar ataviada que nem um pavão, agora estão lá toda ataviada, e as crianças, o que é isso, mamãe? O que é isso, mamãe? A senhora não me ensinou que a mulher deveria andar em simplicidade, em humildade. Por que a senhora está assim? Ah, minha filha, cala a boca. Meus irmãos, isto foi a causa dessas pessoas ter saído da igreja. A indisciplina. Mas só vai receber a coroa da justiça quem for até o final. Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me está reservada. Mas Paulo não diz mim, somente ele, mas para todos aqueles que desejam a vinda de Cristo. A vinda de Cristo não é só quando ele vier, a vinda de Cristo para viver em mim, a vida de Cristo para que eu seja parecido com Ele. O grande propósito, irmãos de Deus, para as nossas vidas não é nós sermos salvos apenas, não. O grande propósito de Deus para a sua vida é que você seja um filho dele, um filho obediente, um filho que ande guerreando em seu favor, e que o reino de Deus esteja sendo expandido por tua atitude, por tua coragem, por tua decisão diária. Aleluia! A coroa da justiça é para todos aqueles que desejam a vinda de Jesus Cristo. Encerre a carreira, irmão, guardando a fé. Não encerre a carreira desviado, não. Apóstata, não. Meus amados irmãos, tem coisas que também eu acho difícil. Tem coisas que eu acho difícil. Eu não vou negar para os irmãos, não. Mas ao mesmo tempo eu reduzo a minha vontade à escravidão. Piso aqui e digo: Senhor, tu reina em mim, Senhor. Aleluia. Senhor, quando eu não tiver forças, me dá forças. Senhor, quando eu não tiver mais forças, me leva para a glória. Porque eu não quero me desviar da verdade. Eu não quero me desviar da palavra de Deus. Aleluia. Tem muita gente aí chegando nas universidades, se desviam. Tem muita gente aí que o conhecimento está trazendo, meus amados irmãos, vaidade ao coração. Meu irmão, em nome de Jesus, chegue no final de guardei a fé. Guardei a fé. Meus irmãos, ele estava dizendo para Timóteo, coitado, Timóteo estava começando a obra, começando seu ministério. Ele estava dizendo: ó, Timóteo, eu terminei, ô glória. Eu estou aqui guardando a fé, Timóteo, preparado para ser elevado ao Senhor como libação, como adoração ao meu Deus, com a minha própria vida, com a minha morte. Timóteo, tu está começando agora. Tem cuidado, viu? Porque a tua carreira ainda é longa, tu tem muito tempo ainda. Guarda a fé. Louvado seja Deus. Irmãos, o negócio aqui é longo, irmãos. Não sei se vai dar tempo, não. Oh, Jesus. Então, irmãos, Deus pega os 300 e diz: é com esses aí mesmo. Mas tem uma coisa, irmãos, que Deus quer fazer com a gente, que fez com Gideão. A estratégia, a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele pegou só 300 e disse assim: olha, fique de 100 em 100. Os inimigos estavam num vale. Ele diz: ó, fica assim aí, 100 aqui, e fica 100 aqui. E nós vamos vencer com esses 300. Eu fico pensando o que estava passando no coração daqueles homens. Gideão disse: olha, o que eu fizer vocês façam. Hein, pastor Glauco? A gente pode dizer isso? O que eu fizer você faça. Irmãos, está faltando para mim, o pastor Glauco, pastor Elato, os pastores, ir para as praças, pregar o evangelho, ir com vocês, evangelizar de rua em rua, de casa em casa, tocar a trombeta aqui, meus irmãos, nesta rua, no bairro. Fortaleza está todo sitiado. Fortaleza está todo sitiado, pastor.
é crente ali no Mucuripe, é crente aqui na Barra do Ceará, é crente ali em Calcaia, é crente aqui no Modubim, é crente no Rique Jorge. Está todo cercado aqui a área, viu? A estratégia de Deus, ele já foi misericordioso com a gente, pastor. Agora, a gente tem que estar à frente. A gente tem que comandar esse povo. Comandar os 300 de Gideão. Meus amados irmãos, eles tinham tanta confiança em Gideão, que eles disseram assim: espada do Senhor, espada de Gideão. Sabe o que é que eles estavam dizendo? A espada de Gideão é a espada do Senhor. A estratégia de Gideão é a estratégia do Senhor. O que Gideão fizer, é o Senhor que está agindo nele. Havia confiança em Gideão. E muitas vezes tem irmãos que não confiam nos seus pastores. Meus amados irmãos, esses pastores não andam dando um mau testemunho. Esses pastores não andam, meus irmãos, escandalizando o evangelho. Esses pastores não andam defraudando, não andam mentindo. Não há nada neles digno de desconfiança. Temos que confiar nos pastores. Enquanto eles são fiéis ao Senhor, vamos ser fiéis. Porque sabe o que é que se requer do pastor? Pastores. Não é uma grande igreja não, nem um grande templo luxuoso. Paulo diz em 1 Coríntios, acredito que em capítulo 3, ele diz: o que se requer dos ministros, dos dispenseiros, é que sejam encontrados fiéis. É isso que se requer. Paulo disse: olha, eu não sou julgado por nenhum tribunal humano, é apto para me julgar, ele disse, mas eu também, a minha consciência não me julga, nem me condena, mas nem por isso eu me considero absolvido, justificado, porque é Deus quem julga. É Ele quem vai trazer à luz todas as coisas. É Ele quem vai julgar os pastores. É Ele quem vai julgar os servos, as ovelhas, os crentes. É Ele quem vai julgar. Nós não podemos julgar, irmãos, porque Jesus não julgava segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E Gideão, meus irmãos, reúne aqueles irmãos. E aqui entra o anabatismo, né? Não tinha espada, glória a Deus. Era só uma tocha, um cântaro, era uma trombeta e só. E Gideão disse: olha, nós vamos quebrar o cântaro, vai sair luz, e depois vocês vão tocar a trombeta bem alto. Naquela hora ali estava um bocado de anabatista ali, irmãos. E eles fizeram isso, e Gideão deu a ordem. Eles quebraram o cântaro, a luz, irmãos, veio, fogo, e eles então soaram a trombeta. Quando o povo se despertou, os soldados inimigos, e viram luzes, trombetas de todos os lados, alguns começaram a correr. Quando começaram a correr, batiam um no outro. Quando batia, já achavam que era um inimigo, que era escuro. Pegava a espada e matava o inimigo, mas estava matando outros dele. E começou a matança, eles achando que eram os inimigos que tinham chegado. De repente tinham morrido quase todos, e alguns fugiram. Meus amados irmãos, o cântaro é a nossa alma, precisa ser aquebrantada. Não há luz em nós se não houver quebrantamento. Não há, meus amados irmãos, tocha, não há fogo se não houver em nós o quebrantamento. Sabe por quê? Porque quando Deus nos quebra, dói, nós choramos, nós nos humilhamos. É ruim se humilhar, mas é isso que Deus quer. Deus quer que haja humildade em nós. Meus irmãos, deixe de lado a vaidade, coloque a humildade no seu coração. A Bíblia diz: sede servos uns dos outros, considere os outros maior do que você. E é esta humildade, este quebrantar, que vai fazer com que o fogo que está no Espírito, meus irmãos santos, se propague para o nosso Espírito. Meus irmãos, venha para a nossa alma, regue os nossos pensamentos, para que sejamos tochas vivas em fortaleza, pregando a palavra do Senhor. Se não houver quebrantamento, não tem fogo.
Sabe por quê? Porque se não houver quebrantamento é porque nós estamos achando que está tudo bem, quando na verdade não está bem. Tiago diz que nós deveríamos nos humilhar e chorar em vez de estar sorrindo, e deveríamos nós nos submeter à soberania e à vontade de Deus e estar debaixo da sua poderosa mão. E ele dizia: aqueles que se humilham são exaltados, mas os exaltados, eles se humilham. Meus amados irmãos, com 300 irmãos quebrando o cântaro, deixando o fogo acender e tocando a trombeta, meus irmãos, Deus deu vitória a Gideão e aos seus 300. Meus irmãos, Deus quer dar vitória aos 300 de Moriá. Deus quer dar vitória, mas para isso é preciso tocar a trombeta, para que o inimigo ele seja confundido. Eu nunca vi uma igreja trazer tanta confusão em Fortaleza como esta. Uns diziam é povo de Deus, outros diziam são fanáticos. A mesma coisa diziam de Jesus. Havia grande dissensão entre os líderes daquele povo. Um dizia um homem de Deus, ele dizia homem de Deus o quê? Ele é um galileu. Tu já viu o profeta vindo da Galileia? Tu não lê a Bíblia? Meus amados irmãos, é hora de trazer mais confusão. Mas a confusão no bom sentido, porque, meus amados irmãos, a gente está vendo aí tudo de cabeça para baixo, e a palavra de Deus põe de cabeça para cima. É preciso tocar a trombeta, pastor Glauco, é preciso a gente tocar a trombeta, é preciso, pastor Eládio, nós sermos como nós éramos antes. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida pastoral, ela tira tanta coisa da gente, no sentido de que a gente tem tanta preocupação. O irmão cai, o irmão desanima, o irmão esfria, que às vezes a gente também quer desanimar, esfriar, porque a gente às vezes quer prega. Aí lá vem uma irmã toda de calça comprida para a igreja. Irmãos, me arrasa. Sabe por quê? Porque eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Senhor, será que esse povo não está entendendo nada? A irmã usa, sabe aqui, irmãos, e fica escondendo com a Bíblia. Eu digo, pelo amor de Deus, parece que bate, irmãos, e volta. E às vezes a gente quer esfriar, desanimar por conta disso. Mas só que o pastor não pode esfriar nem desanimar, irmãos. Se o pastor esfriar e desanimar, quem que vai? O que eu quero dizer para os irmãos é que tem situação na vida da gente, aliás, como pastor, que falta aquela alegria, sabe, irmãos? Como eu tinha quando eu saía com o pastor Lau, com os irmãos, no meio da rua, pregando a palavra de Deus. A gente fica muito burocrático, sei lá, coisa parecida. Porque a gente tem muitos problemas para resolver, a gente tem construção, a gente tem isso, tem aquilo. E às vezes foge do nosso coração aquela abundância que a gente tem quando prega a palavra de Deus, toca a trombeta no meio de favela. Eu lembro que uma vez eu fui pregar lá numa favela ali na Barra do Ceará. Quando eu cheguei lá, tinha dois camaradas querendo esfaquear um outro, com faca na mão, com pau. E eu lembro que a gente lá pregando a palavra de Deus, e a faca lá no meio da gente, passando de um lado para o outro. Até o meu menino levou uma paulada na cabeça. Mas o camarada depois se converteu. Eu lembro que o irmão chegou para mim: pastor Jander, vamos lá para em frente da igreja católica, na quarta-feira de cinza, pregar a palavra de Deus. Como é, irmão? O povo, todo mundo lá de fora da igreja, vamos lá pregar, pastor. Não era pastor ainda. Eu digo, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pastor, tu não chegou do retiro? Foi. Então vamos. Aí eu fui, irmão. Agora eu digo, imagine 300 para lutar com 450. Não é loucura não, irmãos, isso? É loucura. É confiar no Senhor. E eu fui pregar a palavra de Deus, irmãos, e fizeram uma roda em frente ao pátio da igreja católica. E o camarada mostrou uma faca. E eu, ô glória, é hoje. Eu sei que eu preguei, o irmão pregou. Aí depois a gente foi embora. E o camarada seguindo a gente de bicicleta, esculhambando, nós, ô glória, esculhambando. Aí o irmão se desviou, o que me levou lá para o fogo.
Aí depois um novo convertido chegou para ele: Pai do Senhor, irmão. Aí ele: não, rapaz, eu estou desviado. Como é que é, rapaz? Aquele dia que vocês pregaram, naquele dia eu aceitei Jesus, e agora tu está desviado? Ele disse: pois é, rapaz, ore por mim. Ore por mim o que, rapaz? Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, irmãos, ganhou a guerra. Sabe o que foi que eles fizeram? O povo de Israel se reuniram. Gideão, vem reinar sobre nós. Aí Gideão, ó, não, reine o Senhor sobre vocês, e não eu. 8:22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, como tu, aliás, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Aleluia. Negócio de política não era com Gideão, nem com a igreja do Senhor. Esse púlpito não é lugar de político. Esse púlpito é lugar de ministro pregar. Essa tribuna não é lugar de político. Lugar de político é aí. Se ele quiser vir ouvir a palavra do Senhor, é aí. Pastor, e se for um crente, fica lá fora. Se for um crente político é pior ainda. Não é, pastor? Fica lá fora, né? Estou brincando, irmãos. Ele vai entrar também. Mas a questão é o seguinte: aconteceu uma coisa muito triste, irmãos, com Gideão, e isso serve de lição para nós. Houve muito despojo lá, ouro, prata e várias coisas. E ele pegou tudo isso e fez uma estola sacerdotal e colocou na parede da cidade. Olha o que aconteceu. Versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela, sobre a estola sacerdotal. A estola sacerdotal veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha que tristeza, irmãos. Depois do irmão valente de Deus ter vencido 450 mil pelo poder do Senhor, ele caiu diante de sua vaidade. Caiu diante de sua vaidade, porque aquela estola sacerdotal estava mostrando para todo Israel a vitória dele, como ele tinha vencido. Ele começou a se envaidecer, e o povo então começou a adorar aquilo. Temos que ter cuidado, irmãos. Nós falamos aqui de verdade, de 300, de igreja verdadeira, mas devemos tremer, devemos temer, devemos, meus irmãos, pedir a graça de Deus, que isso não nos sirva de vaidade, de exaltação, mas que isso sirva para nós como humilhação. Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Somos pequeninos, somos fraquinhos, Senhor. Nós somos tão pouquinhos, Senhor. Senhor, nos guarda, nos protege dos leões, dos devoradores, nos protege, Senhor, de Golias, nos protege, Senhor, porque somos pequenininhos. Temos que ter cuidado, irmãos, porque a vaidade, ela é sorrateira, ela entra no coração e se aloja, e depois para sair só quebrando o cântaro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai Santo querido, em nome de Jesus, peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, minhas dívidas. Senhor, eu sei que não sou perfeito, Senhor. Talvez, meu Deus amado, como qualquer um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que quero ser perfeito. Eu quero acertar, Senhor.
Eu quero ouvir a tua voz, eu quero mudar, eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero ser melhor, Senhor, a cada dia. Eu quero ser, Pai Santo, que eu não fui ontem. Eu quero ser amanhã, Pai. Eu quero ser-te mais útil. Eu quero ser-te mais servo. Eu quero a alegria, Pai, que eu tinha antes, meu Deus. E pregar nas favelas, em pregar nos morros, em pregar nos ônibus, em pregar em todos os lugares. Nos dá tempo, Pai. Nos concede, Pai, ó Deus, oportunidade para fazer esse serviço, Pai. Porque me alegra a minha alma, alegra a alma dos teus filhos. Porque o bom é estar na guerra, o bom é estar na batalha, o bom, Pai, não voltar para trás. O bom é conseguir, Senhor amado, fazer com que o teu nome seja glorificado e conhecido. Deus querido, toma estes em tuas mãos também, Senhor. Deus, toma este povo em tuas mãos, Senhor. Pai, somos poucos, Pai, não temos força, Senhor, mas não deixa fugir do propósito. O propósito, Pai, é fazer a luz brilhar, é fazer a verdade ser exaltada, Senhor. Nos dá graça para fazer ela conhecida na internet, no rádio, Pai, nos terminais, Senhor. Nos faz, Pai Santo, nos dá graça, Senhor, para pregar ali na beira-mar, Senhor, fazer a tua palavra ali conhecida no meio daquela sociedade hipócrita, Pai. Senhor, ajuda, Pai, o pastor Glauco, o pastor Eládio, o pastor Edmilson, o pastor Diego. Ajuda os teus pastores, os teus servos, Senhor, meu Deus, para serem mais servos ainda, Pai. Ó Deus, eu te peço assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Oh, glória a Deus.